tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu gosto muito de conhecer o contexto, né, que Paulo prega, porque ele era muito estudioso, muito sábio em se expressar de acordo com o local em que ele estava ministrando a palavra. E aqui ele começa dando graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A gente acabou de cantar juntos, a morte venceste. E nesse contexto, eu não sei se você sabe, mas triunfo, é o nome que os romanos davam a uma cerimônia que acontecia. Nessa cerimônia pública, havia um reconhecimento de uma autoridade militar que estava voltando da guerra. Então, ele era colocado em cima de uma carruagem, ele era vestido de uma forma muito honrosa, e as pessoas vinham nesse cortejo, que se chamava triunfo, para reconhecer a vitória dessa autoridade. E essa autoridade militar que veio da guerra com vitória, ele vinha trazendo pessoas, prisioneiros. Parte desses prisioneiros condenados à morte. Outra parte foram perdoados dessa condenação de morte, mas iriam servir como escravos. E ali, como vocês podem ver, lá no fundo tem uma pessoa, está exalando uma fumaça, porque era espalhado perfume, era espalhado incenso, de uma forma que viesse a somar naquele cortejo. Então, para aquela pessoa que sabia que estava chegando a hora da morte dela, aquele era um aroma de morte. Mas para aquele que foi perdoado, era um aroma de vida. O que Paulo está falando? Graças em Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Ele já venceu a morte. Cristo, ele está sempre nos conduzindo em triunfo. Ele já venceu a guerra. Mas ele olha para nós e diz, eu e você, Deus quer que nós sejamos o perfume de Cristo. Em todo lugar. Não é alguns lugares, é em todo lugar. Em todo lugar onde a gente coloca a planta dos pés, que a gente possa exalar um aroma, que as pessoas sintam, tem algo diferente aqui. O que é isso? Aquelas pessoas que rejeitarem o caminho, a verdade e a vida, infelizmente, esse aroma para elas vai ser morte. Mas para aquelas que eu preciso disso. O que é isso que tu tem? Isso é Jesus. Eu quero. Para elas, isso vai ser vida. Porque Jesus, na cruz, nesse triunfo, conquistou a vida eterna. Irmãos, quem deixa de viver a essência do Evangelho, deixa de ser essa essência de Cristo. E essa palavra Deus ministrou no meu coração, porque tudo que a gente compartilha aqui é o que Deus está nos ministrando, tá? E existe um desejo muito grande no meu coração, e eu tenho falado isso para Deus. Deus, eu não quero perder a essência, porque nós estamos num momento de transição, nós não temos data, mas em breve a gente vai estar em outro prédio, e eu não sei se todos sabem. A gente voltou dos Estados Unidos em 2018, quem fez o Journey sabe, que quando a gente voltou para o Brasil por causa de uma palavra, Deus disse, vocês vão voltar para o Brasil porque vocês vão iniciar o ministério lá. A gente ficou quase um ano parado. Surgiam convites, a gente orava, dizia não. A gente orava, Deus dizia não. E aí um dia o Jacques foi para Recife, né, com o nosso pastor lá dos Estados Unidos veio, e lá Deus deu um endereço para o Jacques. Rua das Flores. E quando a gente entrou aqui nessa rua, tinha esse prédio para alugar. E sabe o que o Espírito Santo me trouxe à memória, enquanto eu meditava nessa palavra sobre essência? Início de 2019, nós ungimos esse lugar. Estava só eu, o Jaque, a Tati e o Lipe. E nós íamos peça por peça orando e ungindo e declarando o que Deus ia fazer aqui, porque estava vazio. E naquele momento, eu lembro que o Lipe estava com o violão ali, ministrando, Deus trouxe uma revelação.
Deus disse, eu dei esse endereço, Rua das Flores, para vocês nunca esquecerem que o lugar de vocês é no jardim. E eu dei esse endereço no centro, para vocês nunca esquecerem quem é o centro, sou eu. Eu sou o centro das reuniões, eu sou o centro das decisões, eu sou o centro de tudo que vocês forem fazer daqui para frente. Então, quando a gente pensa em deixar esse lugar aconchegante, ir para um lugar maior, que vem assim com um sentimento de maiores desafios, maiores tudo, né? É que nem Davi diante do gigante. Uau! E agora? Eu disse, Pai, não deixa a gente perder tudo aquilo que o Senhor nos deu nesse lugar. Aquilo que o Senhor trouxe para nós até aqui. E aí, de novo, o Espírito Santo me ministrando. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? Chuta aí. De 100 a 120 anos? Quanto tempo ele usou a arca? 40 dias? 120 anos, 100 anos construindo algo para usar? 40 dias. E aí Deus diz, sai da arca, que eu tenho outra missão. Você imagina você se dedicar para tantas coisas e na hora que Deus diz assim, agora larga. Larga porque eu tenho para ti outra coisa. Aí tu fica assim, né? De repente Noé assim na arca, Deus. Ai, a arca, olha quanto tempo eu levei para construir. É para deixar ela. Sim, vai, Noé, vai. Manda todos os animais saírem. Povoa a terra. Ah, Deus, não dá para fazer um puxadinho, porque me custou tanto, né? Eu trabalhei tanto para fazer essa arca. Mas é assim, gente, quando Deus disse assim, ó, cumpriu o propósito. Vai, larga que agora, não importa se tu ficou 120 anos construindo. Eu cumpri o que eu tinha para ti dentro desse lugar. Agora vai. Então, nós precisamos nos mover pela fé. E aí, no domingo, Jackson trouxe, né, uma reflexão sobre a questão da essência. E os discípulos na igreja primitiva, eles continuavam a ganhar pessoas para Cristo, continuavam a proclamar a palavra e as obras de Jesus, mesmo em meio à perseguição. Eles não deixavam de proclamar o evangelho do reino. Por que o evangelho do reino? Porque o mesmo evangelho da salvação, que nos salva, é o evangelho que nos leva a se comprometer com a verdade. O mesmo evangelho que nos perdoa é o evangelho que nos convida a renunciar à carne. O mesmo evangelho do perdão é o evangelho da santificação. E em algum momento da caminhada, começou a se tornar normal se intitular cristão sem carregar as marcas de Cristo. Aí, eu vou entrar no primeiro tópico, porque hoje a gente vai falar sobre manter a essência de Cristo. Amém? Não tem como ser perfume de Cristo sem passar pela cruz. 2 Coríntios 4, do 10 ao 11, diz assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre, não é de vez em quando, sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sabe, quando Jesus, ele faz esse convite, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, me siga. Ele está falando sobre a sentença de morte pública daquela época. A cruz era a sentença de morte pública. Não tinha como você ser condenado a uma morte na cruz e fazer isso escondido. Então, gente, nós que queremos exalar o perfume de Cristo, não tem como dizer sim para a cruz escondido. Não tem como. Quando Jesus faz esse convite e fala, cada um tome a sua cruz não é uma enfermidade, a sua cruz não é uma pessoa que você não gosta, não é o seu vizinho que te incomoda. Não. A sua cruz é o seu compartilhar da cruz, que vai mortificar toda a barreira para que se manifeste esse perfume. Porque ele está aí dentro. O Espírito Santo que habita dentro de você, quando você mortifica a carne, esse perfume, ele se manifesta. Então, não tem como exalar esse perfume sem passar pela cruz. E
nós vamos entender que nós exalamos o perfume daquilo que nós amamos. Quais foram as palavras de Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O nosso amor, aquilo que nós amamos, manifesta a nossa obediência. E nós vamos sempre exalar o perfume daquilo que nós amamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pensa aí, tá? Não é para mim responder, é para você refletir. Quando você tomou decisões erradas ou quando você desobedeceu a palavra de Deus, você sabia o que era certo ou era errado, sim ou não? Depois de conhecer a palavra. Normalmente, quando nós tomamos decisões contrárias à palavra, você que já veio para Cristo, você sabe o que você está fazendo. A pergunta é, por que eu faço algo errado? Ou por que eu vou contra essa obediência? Mesmo sabendo que está errado. Por quê? Porque o que nós fazemos não diz respeito ao que sabemos, mas sim ao que amamos. Vou repetir. O que nós fazemos não diz respeito ao que nós sabemos, mas sim ao que amamos. Eu sei que é pecado mentir, mas eu minto porque eu amo mais a minha reputação. Eu sei que é errado não perdoar, mas eu guardo ofensa e não perdoo porque eu amo mais o meu orgulho. Eu sei que é errado não ser generoso financeiramente, mas eu não consigo ser porque eu amo mais o dinheiro. Eu sei que é pecado adulterar, acessar pornografia, fazer sexo antes do casamento. Mas eu faço isso porque eu amo mais a minha vontade carnal do que honrar a palavra de Deus. Então, nós aprendemos na palavra que eu obedeço aquilo ou quem eu amo. Sabe por quê? Porque aquilo que nós amamos, nós oferecemos um trono para se assentar. Aquilo que nós amamos, nós damos autoridade para governar a nossa vida. E, irmãos e irmãs, se nós queremos ser essência de Cristo e exalar esse perfume, sabe quem tem que estar sentado ali naquele trono? Sabe quem tem que estar governando? Por isso que Jesus falou, quando ele foi questionado. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando eu vejo uma pessoa sofrendo muito numa área que ela já entendeu que não agrada a Deus, Deb, eu estou numa luta. Porque eu sei o que a palavra de Deus diz. Eu sei que isso aqui não agrada a Deus, mas eu não consigo vencer. Eu normalmente digo, muda o foco. Você está tentando lutar uma guerra que não é sua. Se nós andamos em triunfo, significa que Jesus venceu o pecado. Você não pode vencer o pecado. Jesus pode. Você não. Muda o teu foco. Em vez de você ficar guerreando contra o pecado, foca em amar Jesus. Foca em amar Ele acima de todas as coisas. Porque não tem como nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E na hora que o pecado bate à porta, você querer agradar o pecado e não Jesus. Gente, passou a época que Deus era manifesto numa caixa. A Arca da Aliança está lá no Antigo Testamento. Sabe onde está Cristo agora? Sabe onde está o Espírito Santo, a presença de Deus? Bota a mão no seu peito aí. Quando o pecado bate a porta, que é no momento da tentação, que nós temos que olhar para dentro e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu quero reconhecer que a carne é a maior barreira para a obra do teu Espírito Santo. Vem agora,
fazer eu andar em triunfo, porque tu já venceu a morte. E eu não quero andar na morte, eu quero andar na vida. E ali a gente já não anda mais como escravos condenados à morte. Nós andamos como em triunfo, porque ele já venceu a morte. Quem quer exalar o perfume de Cristo, então, foca em amar Jesus e a sua presença e a sua palavra. Outra coisa, para quem quer exalar o perfume de Cristo, seja rápido em fechar brechas identificadas. A essência, ela não se perde da noite para o dia. Ela normalmente começa com algo bem pequenininho. Um pensamento, uma amizade, uma proposta, que normalmente ela é tão pequena que a gente desconsidera o seu poder destrutivo. Qual é o tamanho de uma célula? Qual é o tamanho de uma célula humana? Ela é perceptível aos nossos olhos? Sim ou não? Não. Parece tão insignificante. Uma célula tão pequenininha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se ela é tão insignificante, tão pequenininha, você aceita eu colocar dentro do seu corpo uma célula cancerígena? Sim ou não? Você aceita? Por quê? Porque com o passar do tempo, ela vai se multiplicar dentro de mim, a ponto de trazer morte para todo o corpo. Por que na nossa vida espiritual nós não temos o mesmo posicionamento quando nós vemos algo tão pequenininho, que parece que não vai estragar a nossa vida com Deus, e a gente aceita que entre, e nós não somos rápidos em nos posicionar contra? Por quê? É só uma ofensa, pequenininha. Olha o que Paulo fala na palavra. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sabe o que é jactância, gente? Se você ir para o dicionário, jactância é um orgulho, é uma altivez. É um pensamento de si próprio que nos leva a dizer sim para as pequenas coisas que entram na nossa vida com o objetivo de roubar a essência de Cristo. É um orgulho que diz assim, não, isso aqui eu dou conta, isso aqui não vai me destruir. Não, tá tudo certo. Ah, para que ser tão radical? Jesus está convidando a gente para um caminho de santificação. Eu sei que esse não é o evangelho que agrada a todos, mas esse é o evangelho da verdade que Paulo dizia sem falsificar, sem adulterar. Sabe por que Paulo dizia sobre adulterar o evangelho? Porque naquela época tinha gente que pegava vinho bom e na hora de vender pegava um pouco de vinho ruim e misturava para render e lucrar com isso. Pessoas fazendo isso com o evangelho. Peraí, a verdade ela é muito dura. Deixa eu misturar um pouquinho aqui para aliviar, porque acho que daí não vai ser tão ruim para as pessoas ouvirem. Mas Deus está chamando a gente para preparar uma noiva, sem mácula, sem ruga, para um grande encontro. Naquele dia vai tudo fazer sentido, gente. Vale a pena. Vale a pena dizer sim para esse evangelho. E aí, pensa comigo. Eu não sei se você mora em apartamento ou se você mora em casa, mas vamos supor que você morasse numa casa. Eu quero que você pense nas duas portas principais que dão acesso para a sua casa. Vamos lá, um portão, uma garagem e a porta da sua casa. Você vai dormir e na hora que você bota a cabeça no travesseiro, você se lembra, deixei aberto. Esqueci. As duas portas abertas, a da garagem e a da casa. Você pensa assim, deixa, tá bom, vou dormir. E descansa? Sim ou não? Você entra num estado de alerta. Você pensa, meu Deus, eu esqueci a porta aberta, deixa eu ir fechar. Por quê? Porque eu não quero ser roubado. Não quero ser roubado. Nós temos que ter o mesmo posicionamento na vida espiritual. Quando Deus traz a revelação, essa porta está aberta. Nós temos que... eu não quero ser roubado. Jesus, como é que faz para fechar? Como é que faz para fechar?
Isso vai fazendo a gente andar em restauração. E cada porta que o inimigo tem acesso para te roubar vai sendo fechada. E esse perfume vai ficando um pouco mais intenso. Esse perfume vai... Opa! Quem vai perfumar um banheiro, compra um pouquinho de perfume. Mas se você quer perfumar uma sala grande, você vai precisar de mais. E Deus se alegra em ampliar a nossa influência quando nós exalamos o perfume de Cristo. Então, meus irmãos, quanto mais cruz, mais morte do eu, quanto mais porta fechada, mais se espalha esse perfume. Porque isso é um sacrifício que agrada a Deus. Como será que a igreja primitiva, essa qual Paulo ministrava, fazia para exalar esse perfume? Porque eles não tinham um prédio para se reunir, eles não tinham uma equipe de liderança, eles não tinham uma agenda cheia de atividades, eles não tinham a Bíblia. Não tinha Bíblia ainda. E tinha muita perseguição. Como será que eles faziam para manter essa essência? Como? Aqui a gente vai ver. 2 Coríntios 4, do 1 ao 2. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo sabia que não era a presença dele que fazia diferença, mas era a presença de Deus. Ele sabia, não é a minha presença. Igreja, vocês que estão se reunindo aqui, tchau. Eu tenho uma viagem missionária, estou indo. Fiquem na presença de Deus. É tudo que vocês precisam. Olha o que Paulo fazia quando ele chegava num lugar. Aconteceu, Atos 19, 1 ao 6. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, ele chegou em Éfeso. E achando ali alguns discípulos, ele perguntou: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Paulo, quando ele chegava num lugar: oi, Paulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Já ouviram falar do Espírito Santo? Sabem quem é? Não, nunca ouvimos. Vamos começar nossa conversa falando do que é mais importante. Sabe por quê? Porque quando eu ir embora, ele vai permanecer. Porque Deus escolheu fazer habitação dentro de ti. 24 horas. Sabe qual é o problema? O problema da religiosidade é achar que a gente precisa de uma pessoa nos supervisionando. E aquilo que os olhos humanos não estão vendo, né? Paulo dizia, nós dizemos não para aquelas coisas vergonhosas em oculto. Porque eu tenho uma consciência na presença de quem eu ando. Eu ando na presença de Deus. Eu vivo para agradar a Deus. Ele sabe quem eu sou, ele que está andando comigo, e é por isso que Jesus sabia que nós não conseguiríamos sozinho. Vocês não vão conseguir sozinho. Jesus, quando está saindo, ele diz: vocês não vão conseguir sozinho. Eu já sei disso. Mas eu vou deixar um ajudador. Ele que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. É ele. E às vezes, nós cristãos, só somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo quando alguém vem falar para nós. Nós deveríamos nos constranger com a presença dele, com o amor dele.
Porque é Ele que pagou o preço e Ele que nos conduz em triunfo. É Ele quem nos perdoa. É Ele quem nos redimiu. É Ele quem está disposto a nos ajudar nas nossas fraquezas. E quem se coloca debaixo dessa liderança do Espírito Santo não vai conseguir negociar o propósito. Não vai. Nós vamos errar? Vamos. Essa semana eu fui muito edificada por um irmão. Gostei muito da frase que eu ouvi. Nós podemos errar, mas vamos errar tentando acertar o propósito. Nós não podemos errar desviando do propósito. Eu anotei. Digo, Jesus, eu quero isso aqui. É verdade. Nós somos humanos, nós vamos errar, mas nós vamos errar indo para o alvo. Não desviando dele. E quando você se bota debaixo dessa liderança, você não consegue mais andar por necessidade ou por oportunidade. Você se move por propósito. Você sabia que o prédio nem está pronto e nós já recebemos uma proposta de uma escola esportiva que quer usar o espaço? Usar o espaço? Se nós nos movemos por necessidade ou por oportunidade, a gente pensa, dá um adiantamento aí então, que a gente vai finalizar o que a gente precisa e depois tu usa aqui algumas horas. Nós temos que ir para o joelho e dizer, Deus, é isso que tu tem? Sim ou não? Não? Então não. Nós não nos movemos por oportunidade ou por necessidade, nós nos movemos por propósito. Nós não estamos abrindo um clube. Nós vamos ter esportes, nós vamos ter alegria, nós vamos ter muita coisa que Deus está preparando para nós lá. Mas quem quer um clube, tem vários clubes muito bons em Novo Hamburgo e região. Igreja, nós não podemos esquecer que Deus está nos levantando para discipular vidas em todas as esferas da sociedade. Para isso, Deus está nos dando um novo espaço. Enquanto nós não nos esquecermos disso, nós não vamos parar de exalar o perfume de Cristo. Sabe, vai ter gente que vai olhar para nós e vai dizer assim, como? Nem parece igreja. E vai ter um professor dentro de quadra ganhando 10 vidas para Jesus. Nós não vamos limitar o mover de Deus. Mas para isso, o nosso coração tem que estar no lugar certo. Cada um aqui precisa estar exalando esse perfume e ter liberdade no espírito para cumprir o propósito para o qual foi chamado. Se em algum momento nós nos esquecermos disso e acharmos, lembra da jactância? E achar que nós não precisamos consultar o Espírito Santo para tomar decisões, ali nós começamos a errar o alvo. Nós precisamos da direção dele, porque a visão é dele, a obra é dele, e nós somos apenas o corpo dele manifestando essa obra na face da terra. Outra coisa que Deus ministrou no meu coração, Débora, não quer perder a essência? Não, Senhor, não quero perder a essência. Então, não ceda à tentação de assumir responsabilidades na igreja, congregação, que tu não esteja disposta a assumir na igreja lá da tua casa. Quer servir na igreja, mas não quer servir em casa. Quer discipular na igreja, mas não está disposto a discipular os filhos. Quer orar na igreja, mas não está disposto a orar em casa. Quer amar e morrer pelo próximo dentro da igreja, mas não está disposto a amar quem vive contigo. Sabe por quê, gente? A gente precisa entender uma coisa. O diabo não tem nada contra a Débora. O diabo não tem nada contra as nossas vidas. Sabe contra o que ele tem? Contra a obra de Cristo manifesta na minha vida. Eu posicionada, eu sou prejuízo para o reino das trevas. Então, quando alguém se posiciona para manifestar o reino de Deus, ele vai lá na nossa casa ver como é que estão as coisas. E é por isso que muita gente pensa, nossa, eu vim para Jesus e começou as lutas lá em casa. Eu tenho muito temor. Quando alguém se dispõe a fazer algo, eu digo, como é que tu está em casa? Porque é lá em casa que ele vai bater primeiro. E nós temos que ter essa disposição de atrair a presença de Deus e viver o reino de Deus em casa. Sabe por quê? Porque é lá que nós também precisamos guerrear para avançar com o reino. Vocês acham que a gente não tem lutas em casa? Mas a gente aprendeu a discernir como que o inimigo age.
E cada vitória que nós temos, Deus vai nos dando sabedoria para lidar com o corpo. Isso está lá em Timóteo, eu não anotei, mas tem uma passagem que diz: quem quer governar na casa, na igreja, que governe bem a sua própria casa. Sua própria casa. Eu já dei esse testemunho aqui uma vez que frequentava um casal e um dia chegou só a menina com a cara cheia de choro, né? Cadê teu marido? Ah, ficou em casa. Por quê? Porque a gente brigou. Tá, o que tu está fazendo aqui? Ah, eu vim ajudar, vocês precisam de ajuda. Eu disse, amém, irmã, nós precisamos da tua ajuda. Mas essa ajuda com teu casamento ruim não vai dar certo. Então, mas por que tá chorando? Ah, porque ele me magoou. Então, vamos orar. A gente foi para um cantinho aqui. Se libera perdão pro teu marido. O que ele ficou fazendo em casa? Ah, ele ficou lá lavando a louça. Eu disse, então nós vamos orar. E tu vai voltar para casa e tu vai abraçar ele, porque nesse exato momento o inimigo está acessando a mente dele com um monte de mentira. Chega em casa, abraça ele, diz que tu ama ele, o Deus que tu está conhecendo. Não tem divisão para tua casa. Ele está lá na tua casa agora, Deus está lá na tua casa agora. Te conserta com ele que eu vou ficar aqui intercedendo para ele ter desejo de vir no culto de noite. E eu fiquei, Senhor, toca a vida, toca a vida. Ela, então tá bom. Ela foi embora. Depois, perto da hora do culto, chegam os dois com chimarrão, sorrindo. Eu disse, melhor assim, né? Ai, podia ter terminado o dia bem diferente. Eu disse, eu sei. Eu sei porque por vários anos na minha vida, eu tinha uma agenda bem corrida na igreja. Eu me orgulhava de dar conta de tudo que eu fazia na igreja. E a minha casa caindo aos pedaços. Então, se nós queremos exalar a essência de Cristo, todos nós precisamos fazer um trabalho em equipe. Nós não precisamos esconder as nossas lutas, nós precisamos nos abraçar nas nossas lutas e dizer, sua casa é minha casa. Os teus problemas são meus problemas. Os teus problemas são problemas da igreja. Como é que tu tá? Nós precisamos vencer. Porque Jesus veio para ter vida e vida em abundância, não pouquinha vida, muita vida, muita vida. Muita vida. A gente vai manter a essência. Manter a essência é saber que o perfume que nós produzimos não é para o nosso consumo próprio. Se você ir para o Antigo Testamento, ali, no momento do sacrifício, também tinha incenso. O altar de incenso, ele simboliza a oração dos santos. Mas sabe o que Deus falou lá no Antigo Testamento? Ele disse o seguinte, lá em Êxodo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição desse, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para cheirar, será eliminado do seu povo. Gente, isso é muito sério. Porque é muito fácil desviar. Quando nós começamos a manifestar os dons que Ele confiou a nós, isso é da natureza caída, querer ter benefício com isso. Mas nós não podemos esquecer para quem é essa fragrância, para quem é esse aroma. Ele é para Deus. Ele é para Cristo. Muitas pessoas existem que perderam a essência por confundir a atuação dos dons com a aprovação. Isso é tanto verdade que lá no fim, quando nós tivermos um encontro com Jesus, terão pessoas que vão dizer, em teu nome eu fiz isso, isso, isso e isso. E Jesus vai dizer, mas eu não te conheço. A gente não se relacionou. Então, para nós não perdermos a essência, nós não podemos achar que a atuação dos dons é a aprovação de Deus. Porque nós somos aprovados na intimidade, no relacionamento. Nós não precisamos usar os dons para ter reconhecimento humano ou para agradar pessoas. Porque lá no secreto, quando eu estou na presença de Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou amado. Eu sei como Ele me vê.
Então nós, como igreja, nós não podemos ceder à tentação de achar que manifestação de dons é a aprovação de Deus. Tudo começa lá no secreto. Lá na intimidade com Deus. É lá que Ele vai me aprovando, me provando e dizendo sim, não, espera, vai. E se nós temos realmente temor, a gente faz que nem Moisés. Deus, se não for para ti comigo, não me faça sair desse lugar. Porque eu quero andar na tua presença. Eu quero depender da tua presença, eu quero fluir na tua presença. Mantenha a essência cumprindo o seu propósito, porque você carrega um propósito. Sabe o que Deus me falou a semana inteira? Que essa seria uma noite de restauração de essências. Renovação de aliança. Coisas que na sua vida pararam de fluir. Pessoas que perderam a essência ou que perderam parte dela. Por causa de várias coisas. Mas hoje, reconhecendo na presença dEle e desejando na presença dEle, Senhor, eu quero ser perfume de Cristo. Em todo lugar, como a tua palavra diz. É na presença dEle que Ele vai te revelar qual é a sua esfera de atuação. Eu coloquei no slide ali, né? Que nós vamos ganhar muitas vidas em várias esferas. E não é só uma esfera que existe. Olha ali, são 7 esferas. Família, igreja, educação, mídia, artes, economia, governo. Independente da esfera, a essência é a mesma. O perfume é o mesmo. Cristo. E eu quero encerrar com essa palavra que diz: por essa razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem te dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação.